Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, né? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma grande alegria poder dividir esse momento mágico de estudos com vocês. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa nos despertar para, assim, um olhar em direção à fé raciocinada. Quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão em nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim onde lá em Mateus, ele fala: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenho dúvida, tá? Tenho a certeza de que Jesus está conosco, está nesse momento ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo. Então, quem quiser colocar um copo com água, ou até mesmo uma jarra com água para ser purificado, fiquem à vontade. Bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos suavemente, sentir essa energia emanada pelo alto, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus. Nessa paz, nessa tranquilidade,
Vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, desse amigo tão querido, que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, a toda a espiritualidade bendita que já se coloca ao nosso lado, já derramando sobre nós o remédio. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade. E vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido. Obrigado, meu irmão, pelo teu evangelho bendito e redentor. Esse evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um sorriso meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo mal. Pai, é teu o poder, o reino e a glória para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim. Muito bem. Mais harmonizados, né? Mais tranquilos, vamos dar início, então, ao Evangelho desta noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo está intitulado como Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa passagem também está lá grafada no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 17. Essa passagem é interessante a gente entender em que situação Jesus disse essa passagem, né? Isso aconteceu na noite da última ceia, ou seja, muito próximo à crucificação de Jesus. Então, Jesus estava ali num diálogo com os seus apóstolos, onde certamente ele estava ali falando da sua partida para o mundo espiritual e dando ali as últimas orientações à sua equipe de apóstolos. Né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho, né, essa passagem está no capítulo 14, nós vamos retroceder para o capítulo 13. E é onde acontece o diálogo com Jesus e os apóstolos. Então, certamente Jesus estava falando da sua partida. Então Pedro fala para ele, Senhor, aonde vais? E Jesus fala, Pedro, aonde eu vou, você não pode me seguir agora, mas um dia me seguirá. E Pedro então fala, Senhor, me diga, porque por ti eu darei a minha vida. E Jesus então responde a Pedro, Pedro, em verdade eu vos digo, não cantará o galo e me negarás 3 vezes. Vejam, nesse diálogo aí, em seguida, Tomé, ele pergunta a Jesus, Senhor, nós não sabemos o caminho onde vai, como podemos seguir? E é onde Jesus fala a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não turbe os vossos a casa do meu Pai, tem muitas moradas. Jesus é que a casa do Pai, ela é repleta de moradas. E aí eu pergunto, né, teria o Criador, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, colocado vida só nesse planeta, que nós chamamos Terra? Será que Deus, Criador de todas as coisas, criou os sóis,
as estrelas, os planetas, só para enfeitar os nossos olhos, gente? Seria uma petulância muito grande do homem achar que somente nós que estamos encarnados aqui na Terra somos seus filhos. Deus, minha gente. Deus é o universo. Ele é Deus do universo. Ele é Deus de todos. Em qualquer parte do infinito, nós somos todos irmãos. Então, precisa em torno de nós. Que tudo é para nós. Né? E Allan Kardec, ele, no livro dos Espíritos, Kardec muito inspirado e muito amparado pela espiritualidade, ele questiona o Espírito Verdade a respeito dos mundos habitados. E lá no capítulo 3 do livro dos Espíritos, lá onde ele fala da criação, Kardec, na questão 55, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Pode ser, como acredita, o primeiro em inteligência, poderiam eles viver entre nós? E os benfeitores responderam: de uma forma geral, poderia ser. Ele vive, como, por exemplo, os peixes vivem na água e os pássaros vivem no ar. Então, gente, cada mundo habitado tem as suas características e oferece aos seus habitantes, o ambiente necessário para a sua sobrevivência, conforme a densidade da sua matéria, do corpo da sua matéria, conforme o grau de adiantamento, que ele se encontra. Então, Jesus disse: há muitas moradas, mas a gente fica pensando, aonde é a casa do Pai? E é o Criador de todas as coisas. Então, a casa do Pai é todo o universo. O infinito é a casa do Pai. Então, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Então, tudo que os nossos olhos conseguem enxergar, cada planeta, cada estrela, é uma morada da casa do Pai. Oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados para o seu adiantamento moral e espiritual. Assim sendo, umas mais densas, com uma matéria mais densa, e outras com uma matéria mais sutil. Tá? Para que nós possamos ter uma ideia da dimensão da casa do Pai, do tamanho da casa do Pai, nós vamos buscar alguns dados na ciência ordinária. Nós vamos tentar conhecer um pouquinho mais das moradas que o Pai nos oferece. Na verdade, para a gente fazer essa viagem e conhecer essas moradas que o Pai nos oferece, nós teríamos que viajar em uma espaçonave com dobra estrelar. Uma espaçonave que possa viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Caso contrário, ficamos limitados a conhecer somente as moradas mais próximas, aonde a nossa tecnologia permite chegar. No entanto, a ciência nos informa que só a
galáxia, né? A Via Láctea, ela possui uma extensão de aproximadamente 100 mil anos-luz. É muito longe, é muito grande. Vamos tentar entender esse tamanho da casa do Pai. Só para que a gente possa ter um entendimento melhor, um ano-luz equivale a um percurso de aproximadamente 10 trilhões de quilômetros, elevado à 10ª potência. É muito longo. Né? Para a gente continuar tendo uma ideia mais profunda, o Sol, mais próximo do nosso Sol, que é Sirius, né? Ele está localizado a uma distância de 8,6 mil anos-luz. Olha que distância. Se a gente tivesse aquela espaçonave com dobra estelar, né, uma Enterprise, vamos dizer assim, nós saíssemos daqui hoje, fizéssemos o nosso check-in hoje aqui. Daqui a 9 anos, nós vamos chegar em si. Isso nós estamos falando, gente, dentro da nossa galáxia. Tá? Dentro da nossa galáxia. A galáxia mais próxima da nossa é Andrômeda. E ela está localizada a aproximadamente 2,54 milhões de anos-luz distante da Terra. E segundo os estudiosos, existem galáxias que estão a bilhões mas muitas moradas. E aí eu pergunto, de onde nós saímos das mãos de ignorante, né? Ignorante que eu falo, no sentido do conhecimento, e para onde nós vamos? Vamos voltar para o Pai. Simples ainda, porém já sábios. Uma nova experiência. Para que a gente possa, assim, compreender melhor essa fala de Jesus, é necessário também buscar os estudos, conhecer os ensinamentos da doutrina do Espírito, que foi trazido pelo Espírito de Verdade, Espírito Santo. Né? Então, o Evangelho de João, o evangelista aí deixa gravado lá no seu as palavras de Jesus, onde Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho vos dito. A doutrina dos espíritos, que é para os espíritas a terceira revelação que foi enviada por Deus, ela vem através do Espírito de Verdade tirar o véu e trazer novas revelações. Dos espíritos, na questão do livro dos Espíritos, só para quem não sabe, é a primeira obra da codificação kardeciana. E ele fala da criação, como nós já dissemos, além da questão 55 em diante, a espiritualidade vem nos falar da pluralidade dos mundos. E ali eles de primitivos, dos mundos intermediários e dos mundos superiores. E o que são os mundos primitivos? São onde acontecem as primeiras encarnações. Nesses mundos, prevalece ali o que? O instinto, o raciocínio, ele é assim, hiperlimitado.
nesses mundos, os seres humanos não têm noção do que é justo e do que é injusto. Essa fase evolutiva, ele se faz pela época, no tempo que a gente vivia no mundo primitivo, o egoísmo era a nossa chave para a sobrevivência. Então, ele era necessário. Tudo nesses mundos, a vida moral vai se desenvolvendo, vai diminuindo a influência da matéria sobre. E isso, gente, faz parte do ciclo evolutivo do homem, que irá permitir a conquista de uma outra morada, conforme ele vai evoluindo. Assim sendo, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas, porque o gene de Deus, gente, está dentro de cada um de nós. Porquanto esses seres que vivem nos mundos primitivos não são seres degradados, não, mas sim crianças que estão em estado de crescimento, em estado de evolução. E aí, conforme vai acontecendo a nossa evolução, haveremos, assim, por despertar e desabrochar para uma vida mais completa. E esse gênio que nós trazemos aqui dentro de cada um de nós, que foi herança do nosso Pai Celestial, precisa ser lapidado. E cabe a cada um de nós fazer brilhar essa luz. Tá certo? E o que são mundos intermediários? São os mundos que deverão ser conquistados pelos seres dos mundos primitivos. Então, à medida que o ser vai evoluindo, ele conquista mundos melhores. Os mundos intermediários, eles são classificados como mundo de expiação e provas, que é a atual situação do nosso planeta, e mundos regeneradores, que, conforme nos orienta a espiritualidade, será o próximo passo evolutivo, o próximo estágio do planeta Terra. Os mundos de expiação e provas são mundos nos quais ainda predomina o mal sobre o bem. Por quê? Porque seus habitantes ainda carregam dentro de si numerosos vícios de imperfeição. E expiar o que é? É consertar os erros do passado, desta e de outras encarnações. E tem como objetivo o quê? Fazer evoluir as qualidades do coração e da inteligência. Como nós já dissemos, no mundo de expiação e prova, o mal ainda predomina. Mas ele predomina não é porque ele seja maior que o bem, tá? É porque o bem ainda é tímido. O bem ainda é muito quieto. E, consequentemente, né, o sofrimento predomina sobre a felicidade. Os mundos regeneradores são mundos de transição. Mundos de transição entre os mundos de expiação e provas para os mundos felizes. Nos mundos regeneradores, ele é apresentado assim como uma espécie de refúgio para aquelas almas que têm que expiar. Tá? Ali ele passa assim por um repouso daquelas fadigas da luta, para que ele possa obter novas forças e continuar o seu processo evolutivo. Então, nos mundos regeneradores, apesar de ser não ser um mundo de expiação e prova, alguns espíritos ainda têm que expiar e passar por prova. Apesar do bem predominar nesse mundo, teremos ainda a presença forte do mal. E ainda estamos sujeitos às leis da matéria. Por quê? Porque ainda não aprendemos a amar. Ali estamos num estágio bastante evolutivo, mas ainda somos falíveis. Tá? E, por fim, os mundos superiores.
eles são classificados como mundos felizes e mundos celestes, ou mundos divinos. Tá? Nos mundos felizes, apesar de ainda existir o mal em uma pequenina quantidade, o bem é soberanamente muito maior. Muito maior. A tecnologia e a ciência alcançarão, assim, patamares imagináveis. Nesses mundos felizes, não existirá mais doença, nem morte prematura, não haverá guerra, nem peste, nem fome. E tudo que é fruto do orgulho e do egoísmo não existe ali. Ali nesses mundos, o corpo do homem é um corpo sutil. Nós temos posição. Não. É apenas transformação. Por quê? Porque não existe isso sobre o futuro. Não, não existe. Os homens nesse mundo terão uma vida assim encarnada muito mais longa, tem a morte prematura. E a relação entre os povos serão amigáveis e de muita solidariedade. Por quê? Porque o homem procura a sua evolução pessoal, ele não fica preocupado em ser melhor do que o outro. Ele procura a sua evolução. Cada um procura a sua própria evolução. Ele não fica preocupado se o outro está assim, se o outro está assim, não. Ele não se preocupa em se preocupar com a vida do outro. Ele trabalha, sim, em benefício do outro, mas não fazendo crítica e condenando, como acontece muito em nosso mundo de expiação e prova. Já nos mundos celestes, ou mundos divinos, são a morada dos espíritos, onde reina absolutamente o bem. Não tem mistura entre o bem. O mal não existe. Reina absolutamente o bem. Esses mundos são habitados por todos os espíritos que passaram por todos os estágios evolutivos, né? E aí o espírito não tem mais necessidade de reencarnar. Mas você pode falar, mas Jesus reencarnou, sim, porque ele veio com missão. Então, quando o espírito aceita a missão de reencarnar, ele vem por livre e espontânea vontade. Ele não tem mais a obrigatoriedade de reencarnar. Ele vem para missão, para ajudar aquele povo a evoluir. Então, aí ele pode, por decisão própria, reencarnar novamente. Por decisão própria, mas é uma decisão dele que aceita a reencarnação. Tá, de passar por essa vida corpórea mais bruta, mais extensa, né? Assim, com o intuito de ajudar o seu semelhante, de ajudar um pouco daquele mundo ao qual ele está sendo encaminhado para poder ajudar aquele mundo. E todos nós, minha gente, chegaremos a esses mundos, mundos divinos. Nós ou não. Um dia nós vamos chegar lá. Aí, legal, né? E quando chegarmos a será que sentado numa nuvem do ar para isso? Não. O trabalho continua. Jesus ele disse assim: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho. Então, que nós possamos dizer: o meu pai e Jesus trabalham até hoje, eu também vou continuar trabalhando. Então, que possamos, a cada ser assim perseverantes e dedicados no trabalho em benefício do nosso planeta e em benefício do nosso semelhante, e a trabalhar assim na construção de um mundo melhor, a nossa evolução espiritual. Não fique preocupado com a evolução do mundo. É por isso que temos que ajudar. Mas a decisão de dar um passo na escada é nunca de ser exemplo para que as pessoas possam seguir o caminho da evolução.
Vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, nos deixa tranquilos, serenos. E nós vamos rogando ao Pai que essa luz possa alcançar a mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz possa ser o bálsamo das suas dores, possa ser o alimento para saciar a sua fome. Que essa luz bendita possa alcançar as penitenciárias, os asilos, os orfanatos, os manicômios. Que essa luz bendita possa, nesse instante, chegar à casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coração, despertando ali o perdão, a compreensão. Permita, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, corajosos na nossa transformação interior, na nossa evolução espiritual. Que essa luz, Pai, possa ficar na casa da Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência e desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado a todos e até o próximo Evangelho. Graças a Deus.